Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre Grupo GPS, tá? É uma empresa que não é novidade, a gente já comentou, já tem vídeo meu aqui, né? Só dar uma olhada aí de quando que é esse vídeo. Eu não coloquei o trimestre aqui, mas enfim, ali mais ou menos no ano passado, né? Provavelmente. Que é uma empresa interessante, tá? No começo, eu confesso pra vocês que eu morria de amores por ela, porque eu achava um negócio legal, mas nada espetacular. O que que ela faz? É interessante isso, que é um negócio novo. Também tem relação, ao exemplo do vídeo lá de quinta-feira do Local Web, tem relação com a live que a gente fez sobre IPOs lá no Fundamentei. Aliás, tinha uma chance aí pra vocês assistirem enquanto ela tá aberta. Amanhã já deve ficar privada aí só para os assinantes do Fundamentei Black. Mas enfim, um dos pontos legais que eu destaquei lá sobre a IPOs é justamente você ter negócios novos, né? Às vezes mais interessantes, dar um frescor no mercado. É óbvio, a maior parte vai ser ruim, igual a gente viu, mas vai ter coisa legal no meio. E o GPS é um exemplo desses de negócios interessantes, tá? É uma das empresas que teve retorno positivo e tal. O que que eles fazem? Eles são um grande ofertante de serviços terceirizados. Então, eles têm uma mão de obra ali que é capacitada para uma atividade qualquer, né? Então, tem a segurança, a logística, a limpeza, esses serviços que normalmente são terceirizados para empresas. Então, você chega lá na tua empresa, uma empresa tal, tamanho, pode ser pequena, média e tal. Pode ser grande, né? Às vezes, uma empresa grande prefere ela mesma tocar os serviços. Mas você chega para o grupo GPS, para você, por exemplo, não vale a pena segurança predial, né, patrimonial. Você contrata eles, fala, não, faço segurança aqui da minha sede, da minha fábrica e tal. Beleza. Falou, limpeza, né? Isso é bem comum de ver terceirizado. Né? Tem uma atividade lá, um escritório, né? Não vale a pena para mim contratar uma pessoa para limpeza e tal. Eu falei, não, contrata ele no grupo GPS. Vai ter lá, acertar os termos, quantas pessoas, quanto tempo, tal lá. Vou mandar o pessoal fazer a limpeza. Quero fazer uma ação de marketing físico lá, sei lá, panfletagem, alguma coisa assim. Contrata a equipe deles. Você só dá ali o que precisa ser feito. Então, é interessante porque tá nessa tendência que a gente vê hoje de mercado de terceirizar serviços. Né? Então, hoje as empresas acordaram que muitas coisas você não precisa tocar tudo sozinho. Então, tanto alugar bens, né? Tipo, alugar frota em vez de ter veículo, coisas do tipo. Né? O sales e back, que a gente vê acontecendo cada vez mais. Como também terceirizar serviços não core para a empresa focar naquilo que ela é boa, naquilo que ela tem expertise. Então isso é legal. Qual que é o ponto negativo, assim, que eu acho desse negócio, né? Não é nada, assim, muito especializado. Né? A empresa vai rodar com margens bem baixas, né? Vamos direto ali para o balanço dar uma olhada. Então, todas as margens aqui dela são baixas, tá? Por quê? Não tem como você botar muita margem, né? Senão o teu cliente vai lá e vai fazer sozinho. Né? A grande vantagem pro teu cliente, né, não se preocupar com isso, é pagar um pouquinho a mais para não se preocupar com isso. Só que se for muito a mais, eu falo, não, peraí, eu contrato alguém para limpar meu escritório, né? Senão vai ser muita despesa. Então você vê uma margem bruta já bem justa, né? 17%, assim, já é apertado, que, né, a empresa ela é redonda, pra você ter uma margem bruta abaixo de 20%, você tem que ser bem enxutinho para sobrar dinheiro no final. E eles são, né? Tem uma margem líquida ali bem perto da bruta, ou seja, não tem muito custo geral, administrativo, que é legal, né? E aí, para margem líquida não tem que fazer, né? Tem resultado financeiro, depreciação e tudo mais. Então, para uma empresa dessa ser lucrativa, tem que ser bem azeitadinha, e ela é. Tá? Mas, assim, o que, que eu pensava que não morria de amores por eles? Beleza, aí como é que ela cresce? Outra característica, né? Eles fazem muitas aquisições. Então, eles têm lá um portfólio de serviço, né? Tanto de limpeza, de marketing, de segurança, de alimentação, que tá entrando agora, serviço ali terceirizado. Então, para crescer, né? Enfim, ou você escala as suas vendas, que tem lá um crescimento orgânico, ou que ela vai fazendo comprando uma empresa especializada num novo serviço que eu não tenho, ou um serviço que eu já tenho, mas em outra cidade ali, né, para expandir minha oferta e tal. E vai entrando. Só que aí você crescer por aquisições, você vai desembolsar um valor que você está comprando,
Você vai botar a mesma estrutura de custos para dentro, ali você não vai ter um grande ganho, né? Ela já é enxuta, que onde vem um ganho assim numa aquisição? É de você, né, reduzir ali os custos, você integrar no teu sistema, de você botar na tua margem de distribuição. Isso aqui não é escalável. Uma pessoa que vai fazer a limpeza é uma pessoa. Se precisar limpar outro lugar, tem que ter outra pessoa, porque aquela já vai estar naquele primeiro. Então não é tão escalável. Você paga por uma aquisição, você ganha mais receita, mas tem uma sinergia ali meio limitada, né? Então eu achava lá, né? Ok, legal, mas não morria de amores. Mas agora, vendo um pouco mais, e principalmente últimos desdobramentos que eu já vou falar, comecei a achar mais interessante o grupo GPS, já dando um spoiler. Tá certo? É isso então, um negócio com margens bem apertadas, mas que roda redondinho, tem lucratividade, tem uma dívida sob controle, mesmo a empresa tendo feito várias aquisições, geralmente são aquisições pequenas, né, sem comprometer muito o CAPEX, então ela vai ali, né, numa maneira diligente. Aqui eu acho que não tem os valores pagos pelas aquisições, tá? Né, tá fora aí do CAPEX, algumas empresas reportam junto, outras separados e tal. Mas tem até um indicador aqui de CAPEX ajustado para aquisições, né? Interessante. Mas, enfim, o que eu estava comentando? O que é legal é ver que ela tem uma postura muito responsável, mesmo fazendo aquisições, sabendo que esse é o caminho de crescimento, eles nunca perderam a mão, né? Eles nunca deram um passo maior que a própria perna e tudo mais. Isso é legal também. Por exemplo, né? Dá para você traçar um paralelo com uma Ambipar. É um negócio que tem nada a ver, né? Nem em natureza, nem em termos de margens, esse tipo de coisa. Mas essa estratégia corporativa, lembra, né? Você tem uma empresa, você quer crescer, ganhar escala, fazer um monte de aquisições. Ok, só que o que a Ambipar fez? Deu um monte de passo maior que a perna, agora tá precisando retroceder tudo para juntar os cacos no chão lá para tentar ver se salvou alguma coisa. Aqui não, que os caras são responsáveis, vão aos poucos, aumentando o endividamento, mas tudo sob controle, bonitinho. Lembra que é uma empresa de margem baixa. Empresa de margem baixa, qualquer dívidazinha já pesa, tá? Não é, abaixo de 3 tá bom. Depende, com margem baixa, uma dívida de 2 já é bem alta, né? Acima de 1 já começa a pesar. Mas sob controle aí até o momento. Beleza? Vamos dar uma olhada lá no resultado dela, no release, como a gente sempre faz. O release dela é bem enxuto, tá? Não tem tanta sacada. Então recomendo para vocês dar uma olhada no call. Empresa, o call do último trimestre foi bem bom, tá? Na apresentação de resultados, eles detalharam mais coisas, falaram em mais detalhes de uma aquisição que parece ser assim bem game changer para o grupo GPS. Então vamos lá. Então aqui ó, nas imagenzinhas de fundo, você tem os exemplos do que eles oferecem, né? Serviço industrial, ali alguma coisa provavelmente administrativa, limpeza, mais uns industriais, deve ter segurança, trabalho no meio, transporte, limpeza, aqui é segurança mesmo, né? Propriamente dito, que é alimentação, né? É fácil de entender. Não é muito comum do nosso mercado, a gente nunca teve uma empresa que, né, fazia coisa do tipo, mas enfim, tranquilo. Então, o que eles vão explicar, líder de serviços terceirizados, os exemplos, né, servem lá quase mais de 4 mil clientes. Então, grande força deles é força de trabalho, né? 150 mil colaboradores, de trabalhos dos menos aos mais especializados, né? Bom, especializados todos são, mas o que eu quero dizer é, tipo, sei lá, de valor agregado. Então, tem serviços de engenharia e tal, de coisas mais elaboradas, e serviços mais simples, né? Tipo, limpeza, segurança e tal, com todo o respeito, né? Esses trabalhadores. Então, crescimento. Então, o grande lance do grupo GPS é volume, né? Porque ela nunca vai ter uma margem muito diferente disso. Cadê? Balanços, né? Como ela ganhar aqui em margem, em ganho de rentabilidade, igual, por exemplo, o vídeo de quinta mesmo da Local Web. A Local Web tem muito ganho para ela capturar se ela conseguir aumentar a rentabilidade. Aqui não vai, porque é o que eu falei, se ela oferece serviço de limpeza para 10 empresas, se oferecer para 20, vai ter que ter o dobro de custos. Ela não consegue escalar um trabalhador. Né? Então, mão de obra não é muito escalável, né? Não desse tipo de serviço, pelo menos, tá? Então era por isso que eu não me animava muito com eles. Os caras vão ganhar em escala? Vão, mas né, o que você vai diluir de despesa ali não é significativo. O ganho de escala aqui é importante para você crescer. Vocês conseguem entender isso?
Normalmente você fala em ganho de escala para ganhar margem, que eu expliquei agora que não vai acontecer muito. Mas se você tem uma empresa enorme, presença no Brasil inteiro, um portfólio diverso de serviços, tem um potencial para você ganhar mais, crescer mais rápido a tua receita, porque você pode fazer um cross-selling, o cara compra o teu serviço de segurança, você já vende outro, você acaba virando referência, né, atingindo um público maior. Então, o escala para ela é um pouquinho diferente do que normalmente a gente, né, dos termos que a gente usa, tá? Vertical orgânica e aquisições, né, a gente já falou bem. Então, a receita tá indo bem, tá? O resultado orgânico dela tá indo bem, crescendo receita nos 20, EBITDA uns 20, lucro líquido 20. É exatamente aquilo que eu falei, ó, que a evidência nos números, né? Vai crescendo e vai crescendo a empresa junta, como um bloco, não tem ganhos de rentabilidade, nem perda. Quer dizer, perda pode ter se a empresa virar ineficiente, mas não é o caso, eles são bem redondinhos, né? Então o lance dela é crescer volume. É aí que tá. A alavanca de geração de valor para eles é crescer em volume, tá? Pelo menos por enquanto. A gente já chega lá. Então, o que houve de interessante nesse período agora, no primeiro trimestre do ano? Eles anunciaram uma aquisição dessa GR Serviços de Alimentação, que aparentemente, né, mais uma dentre tantos, mas essa aquisição é diferente, tá? Primeiro, é uma aquisição relevante, tá? São 3 bi de receita que essa empresa tem. Então, o Grupo GPS tem uns 10, 11, né? Ou é 30% a mais de receita. Então, isso foge um pouco do padrão de aquisições de empresas pequenas que eles iam fazendo, tá? Eu não achei em lugar nenhum o valor que eles vão pagar, tá? Porque ainda tá fechando, tem o CAD. O CAD não deve ser problema aqui, né? Acho muitíssimo pouco provável. Mas eu não achei, cara, o valor. Se alguém achou aí e tal, beleza. Eu procurei nos documentos, no call, e não achei. Mas dá pra gente estimar esse valor, porque no call eles comentam muito sobre essa aquisição. E aí é que tá a grande sacada, né? Se você só ler aqui, por mais que eles expliquem, olha lá, tá esperando a aprovação, condições precedentes e tudo mais. Mas no call isso aqui dá para entender quão relevante essa aquisição, por quê? O que eles esperam? Duas coisas que chamam muita atenção. Primeiro, eles falaram que a margem que essa empresa tem é baixa, é bem baixa, bem abaixo do que eles têm. Não falaram quanto também, falaram que é bem abaixo do que eles têm, que é, sei lá, 10% ali, né? Margem operacional. Então, qual que é o ponto? Eles pagaram um valor relativamente baixo, né? Se a empresa não é tão lucrativa, você não vai pagar uma fortuna. Eu já falo que dá para estimar esse valor pago. E a ideia deles é, aos poucos, fazer a empresa rodar com 10, 11% lá de margem operacional, que é o que eles entregam hoje. Tá? Então, opa, já é legal. Aqui você tem um ganho de valor. Se você compra uma empresa pelo que ela vale, bota na tua empresa e ela continua dando o mesmo resultado, é crescer por crescer, tá? Não tem uma grande geração de valor. Agora, aqui, né, tipo assim, o retorno que você vai ter nesse investimento não vai ser muito diferente do custo do capital, vai gerar pouco valor. Agora, esse lance de comprar empresa que tá rodando meio mal e botar ela para rodar numa margem boa, né, boa para esse negócio, opa, aqui se gera valor. Isso é interessante, a gente já viu empresas que geraram muito valor fazendo esse tipo de transação, né, Equatorial, Prio, claro, né, guardadas todas as proporções. Então, isso já é interessante. E a segunda informação, que eu acho que é mais interessante ainda, é do potencial de cross-selling. Então, o que eles estão esperando? É uma empresa de alimentação, terceirização de alimentação, né? Então, sei lá, contrata lá os caras entregar X refeições lá na tua empresa. E eles esperam, depois de não lembro quanto tempo lá, tava lá no call, só dá uma olhada depois, chegar a receita combinada, né, do grupo GPS de 18 bi com essa aquisição, para bater uma porta aí, né? De boa. Ou seja, é um ganho bem relevante de receita, porque você botou mais 3, estaria uns 14, os caras estão esperando mais 4, então é fazer um cross-selling bem agressivo, bem interessante, que é passar a vender para outros clientes deles, né, esses serviços dessa GR. Então aí é aí que a aquisição gera mais valor ainda, porque tem duas alavancas muito importantes de geração de valor. Tanto esse cross-selling, que é aumentar rapidamente aí, né, o volume de vendas da empresa, quanto a rentabilidade,
Então, se ela for, claro, né, tem que entregar isso aí. Mas se ela tiver sucesso, aí é um tipo de aquisição que me faz mudar os olhos da visão da empresa. De uma serial acquirer, né? Dá para dizer que ela faz várias aquisições, mas sem grande geração de valor, tá? Beleza? Para uma empresa que, se conseguir tocar esse e outros negócios do tipo, aí sim começa a ficar bem legal, tá certo? Então, essa aquisição, ver como ela vai se desenrolar, né? Se eles vão entregar tudo isso e tudo mais, para mim, assim, muda totalmente a visão sobre a empresa. Se eles entregarem tudo que eles estão prometendo, começa a ficar bem legal, tá? Se eu não me engano, o timeline é, tipo, começar a operar ela em 2024 e, tipo, esses ganhos aí seria, né, um ano depois, em 2025, né? Essa sinergia e tudo mais. Então, olho nesse resultado do grupo GPS, tá? Nessa entrega aqui em especial. O resto, acho que vai continuar tocando, né? De boa, o resto do negócio é tranquilo. Então, bem interessante, tá? Bem interessante mesmo essa aquisição. Ouçam o call lá e tal. O call acho que tem vídeo dela, se eu não me engano. Então dá para assistir de novo. Bem interessante, tá? Enfim, o resto é sussa. Isso para mim é game changer, porque o resto ali é tranquilo, tem os serviços, né? Tá lá os times, né? É muito pulverizado os clientes, isso é legal, né? Não é dependente de um ou outro cliente. O maior cliente deles é 4% só, né? Bem pouco. Que mais? Tem muitos serviços diferentes, é legal, pelo que eu falei. Tem um portfólio completo para cada vez mais, né? Buscar esses ganhos de cross-selling e tudo mais. Receita está crescendo nessa faixa de 20%, sendo que boa parte é inorgânica, tá? Tem abertura aqui, né? Então, boa parte desses 20% vem de aquisições. Só 6% crescimento orgânico, né? Então, tá aqui em cima, 6, né? Por isso que nunca me chamou muita atenção, né? Porque aquisição é legal, só que você paga pelas aquisições. Não é um crescimento de graça, né? Isso que é o crescimento de graça, vamos dizer assim. Não parecia muito legal, né? Até essa aquisição agora parece mais interessante. Aqui, ó, dá para ver bem como essa aquisição é diferente. Essas são as últimas aquisições que ela inclusive, ainda não integrou, tá? Estão integrando aqui ó, em abril, maio, junho, ou seja, vai aparecer no próximo resultado, mas no terceiro TRI, né? Que aí vai estar cheio o período. Mas você vê, ó, não é grandes receitas, 40 milhões, 100 milhões, essa até que é um pouco mais, 400 milhões, né? Somando tudo isso aqui, dá uns 700, 800, dá um crescimentinho bom, né? Para a empresa. Mas, pô, essa aqui com certeza chama atenção, né? Um valor bem maior, principalmente se ela entregar aquilo que ela tá prometendo ali de ganhos, né? Mas tem um resultadinho que já vai entrar aí à medida que eles forem incorporando essas empresas nesse segundo trimestre, né? Um crescimentinho aí garantido. Bom, é isso, é o que eu falei, não tem muito detalhe o resultado deles, né? Já vai mostrar o lucro líquido, crescendo aquela faixa lá que a gente falou, o EBITDA ajustado deles, né? Não tem grandes ajustes, enfim, né? Umas contingências, despesas de aquisição, enfim, aparentemente tudo tranquilo, tá? Não tem muito arrendamento, então o IFRS para ela não faz muita diferença. Crescimento aí na faixa de 20% no ajustado, tá? Bom, né? A gente viu, receita cresce 20, EBITDA 20, lucro líquido 20. Margem ali, ó, EBITDA ajustado na faixa de 11%, que é o que eles esperam, né? Botar o GRS lá, GRSA nessa linha, tá? Bom, o lucro líquido vem crescendo nessa faixa, que mais tem de bom? O fluxo de caixa dela é bem redondinho, né? Você vê aqui, só porque eu falei redondinho, tem umas diferenças de CAPEX aqui, mas não tem muito segredo, né? Vai gerando caixa operacional, tem um custo de dívida, é o que a gente falou, não é alta a dívida dela, mas empresa de margem baixa, qualquer dívida incomoda um pouquinho. Informação importante, né? Eu não contei a história toda, que tem no call também. Então, essa aquisição, igual eu falei, eu não achei em lugar nenhum, nem no call, nem em outros lugares o valor a ser pago. Porém, eles comentaram que o endividamento da empresa ficaria na faixa de 1,8 vezes dívida líquida e EBITDA, né, no pior momento, né? Deve ser assim que ela adquirir, assim que ela pagar. E eles esperam até o final, aí, acho que de 24, né? Enfim, depois, um ano depois da incorporação, cair para 1,3. Então, o que a gente depende disso, né? Bom, se ela tem uma margem EBITDA muito baixa, vai entrar 3 bi de receita, mas o EBITDA vai subir muito pouco.
tá? Beleza. E o endividamento para ficar 1,8, né, nessas premissas, teria que ficar aqui, né, uma dívida líquida está hoje 1,2, né, mais ou menos igual ao EBITDA, teria que aumentar, sei lá, mais 1 bi, 2 bi, alguma coisa assim, para ficar 1,8, né? Esse EBITDA vai aumentar um pouquinho, tá? Ok? Já vai ter o crescimento normalizado, né? Com certeza eles estão levando em conta. Então, sei lá, esse EBITDA vai para 2 bi no período, uma coisa assim, né? Sendo bem otimista, né? Ela teria que ficar com um endividamento ali para ser 1,8 de uns quase 4, né? 3 e pouco. Como ela tem 1,2, então seria uma aquisição na ordem de grandeza ali de uns 2 bi de reais, né? Uma coisa nessa faixa aí, né? Não é muito. Se eles entregarem aqueles 18 bi de receita com a margem normalizada, vai ser uma baita aquisição, vai gerar bastante valor. Então, dá para a gente fazer essa inferência mais ou menos desse impacto. A empresa vai continuar, né, 1,8 vezes. O resultado financeiro já vai incomodar um pouco o grupo GPS. Então, você pode ver ali uma piora no lucro líquido, mas principalmente se ela entregar tudo isso, depois a geração de valor vai compensar muito. Tá? Enfim, voltando aqui e tal, então os caras estão endividando um pouquinho, né? Porque principalmente estão pagando aí aquisições sequenciais, tá? Uma serial acquirer. Então aqui essa visão EBITDA que a gente comentou, né? Então na conta deles aqui tá 1,2, aí depende, né? Porque aqui eles estão contando saldo ainda de aquisição. Tem mais isso, né? Tem um saldo de aquisição de controladas. Então esse 1,8 deve ser na conta deles. Então é um valor menor, tá? Que aqueles 2 bi. Uma coisa entre 1 e 2 bi, assim, bem a grosso modo, o que ela deve pagar aí pela GRSA, né? GR, Serviços de Alimentos. Interessante, tá? Não é um valor alto para esse ganho estimado aí de sinergias. Então, isso aqui, ó, que não entra na dívida do Fundamentei. São as parcelas remanescentes que ela tem que honrar das aquisições, né? E a empresa bem transparente em mostrar tudo isso bonitinho, tá? Legal. Pois bem, que mais? Então, o plano pós-aquisição da GRSA é voltar mais ou menos ao endividamento que eles têm hoje, né? Então, seria ali uma boa desalavancagem pós-aquisição. Eles comentaram no call também que depois dessa aquisição eles vão pisar um pouco no freio de aquisições, porque faz todo sentido, né? Ela é relevante, né? Abre uma portinha ali, abriria, né? Uma portinha para o endividamento começar a ficar um pouco mais alto. Ele falou, não, vamos comprar ela, vamos arrumar ela e depois a gente vê o que faz. Perfeito, tá? Visão da gestão. Bom, 2024 vai ser desafiador, integração da GSA, crescimento orgânico. Legal, tá? Gostei bastante de ter visto o grupo GPS. Já estava ali mais ou menos no meu radar, mas como eu disse, com aquele comportamento que a gente estava vendo, né, de fazer essas aquisições sem grande geração de valor e tal, não chamava muita atenção. O mercado gosta muito dela. Vocês vão ver aí muita gente do mercado falando bem e tal, curtindo. É um dos poucos IPOs que teve retorno positivo, né? Nada espetacular, mas retorno positivo, já que 75% foi negativo, né? É de se destacar. Mas para mim, se ela começar a fazer aquisições desse tipo e ter sucesso, aí muda bastante, aí talvez comece a deixar a empresa bem interessante, tá? Então, é uma boa empresa para se acompanhar, principalmente esse desdobramento em especial aí da aquisição desse grupo GRSA, tá? Empresa legal para estudar. O release ali, vocês viram, não tem muita informação, mas no call tem, nos outros documentos da empresa. A empresa é bem legal para estudar, um negócio diferente, para abrir a mente, né, ajudar aí a melhorar suas capacidades como investidor. Show, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Muito obrigado aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!